Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido e aquele breguetinho que põe na têmpora aqui na lateral da cabeça, porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Sem nenhuma energia, né, o Lucas hoje, parabéns. A pauta tá boa pra ele. É que eu terminei de assistir Black Mirror agora. Hoje tem. Ai, o tom sereno. Today it has. Poucas antologias ao longo dos anos podem contar com o apreço que Black Mirror recebe do seu público. Promovida de série britânica esquisitinha a fenômeno pop no espaço de pouco mais de uma década, a série volta em 2025 para uma 7ª temporada, cercada de desconfiança por uns, que a gente já sabe por quem, mas de paixão por outros. A temporada anterior já deu o que falar aqui no Meia Pantufa. Mas o que a gente achou dessa 7ª temporada? Quais são seus pontos altos? Será que Black Mirror está no mesmo patamar de relevância e popularidade que em seus anos originais? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é o sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar sobre Black Mirror, 7ª temporada, no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, falar de Black Mirror desde 2011 já é meio que chovendo molhado, né? Temos uma série falando sobre os perigos da tecnologia, uma ficção científica distópica, bem focada em suspense, focada em choque, né? Lembrando aos desavisados que o primeiro episódio dessa série é um primeiro-ministro tendo relações sexuais com um porco. E é uma série que passou por muitas mudanças ao longo dos anos, né? Ela era uma série de algum apelo em 2011 e passou a ser um mega fenômeno ali mais pela metade da década de 2010. E a gente tem aqui a 7ª temporada com 6 episódios, um episódio a menos do que teve a outra. E como toda antologia, a gente vai tentar discutir, sem gastar muito tempo, mas tentar discutir os episódios um a um pra gente falar sobre o que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos e tentar falar um pouco sobre Black Mirror como um todo, o que ela era, o que ela é e o que ela pode continuar a ser. Já é uma discussão que eu acho que em muitos aspectos ela vai ser redundante com a discussão que a gente teve na 6ª temporada. Já tô adiantando aqui o que eu acho. Mas ainda assim a gente tem algumas coisas pra comentar sobre os episódios que eu acho que vão valer a pena a gente discutir um a um aqui. Bom, começando com o meu amigo Gustavo Azevedo, panorama geral da 7ª temporada de Black Mirror. Por que a gente ainda tá assistindo isso? Por que a gente ainda tá comentando sobre isso aqui agora? O que justifica uma 7ª temporada de Black Mirror pra você? Nossa, a pergunta mais fácil é a minha, né, de resposta. Que justifique a existência de Black Mirror. Mas assim, eu acho que ainda é relevante, né? Black Mirror ainda é uma série que dentro do catálogo da Netflix consegue ter relevância pelo tema, principalmente, porque eu acho que para além do choque que a gente tinha no passado, agora já tornou parte da nossa realidade, né? Esse enfrentamento com a tecnologia, os dilemas da tecnologia já estão fazendo parte do nosso dia a dia, já não é mais uma coisa distópica, né? Ela é só tópica, tá aí. Então, é divertido ver Black Mirror se tornando uma série que passou de uma puta crítica social foda pra... agora eu vou fazer qualquer coisa. Os meus episódios, eles vão ser cada vez mais pop, cada vez mais divertidos, cada vez mais nonsense, assim. É um caminho que dá pra ver que no fim das contas, dá pra ver que é um caminho consciente,
não é um caminho que, sabe, é o erro do showrunner, é o erro da Netflix, a Netflix não sabe o que ela tá fazendo. A Netflix sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela tá transformando... O erro é nosso. Exatamente. Quem tá se frustrando com Black Mirror é porque tá colocando muita expectativa numa série que já tá em outra pegada, sabe? Eu acho que eles se divertem muito mais com a tecnologia que eles criaram lá dentro do cânone deles, né? Eles ficam brincando muito mais com essas coisas dentro de cada um dos episódios do que tentar de fato chocar a gente. Eu acho que eles já perderam um pouco desse intuito, até porque nada vai ser capaz de chocar mais a gente, sabe? Nós estamos vivendo num momento em que é muito difícil esse tipo de assunto chocar. Então, tudo já foi dito, parece. Então, eu acho que eles estão se aproveitando das tecnologias que já foram criadas dentro da história para fazer um parque de diversão Black Mirror, né? Tem muita essa pegada meio... A gente tá aqui para fazer vocês buscarem um entretenimento barato, um entretenimento que vai deixar vocês com o coração quentinho, porque vocês já conhecem tudo isso, então vamos trazer vocês para lugares conhecidos. Essa temporada, mais do que nunca, trouxe nomes muito conhecidos, né? O Hospital, Juniper, Saint Juniper, Saturday Night Mirror. Exato. Virando uma espécie de sketch dela mesma, né? Uma sketchização de Black Mirror. É muito isso, assim, acho que eles estão nessa pegada mais parque de diversões mesmo. E eu acho, assim, que no fim das contas, se a gente assiste com esse intuito, a série acaba se tornando divertida. Ela parou de ser sisuda e séria demais e chocante demais, né? Ela passou de relações sexuais com o porco pra embarque nessa nave e vamos nos divertir, sabe? Embarque nessa nave é muito Xuxa, né? E não é a estética, as botas, os sabe? Tem a pistola rosa. A pistola rosa. Então, assim, no fim das contas, se você entender que Black Mirror não é mais o mesmo e tiver disposto, tiver com a cabeça pra assistir uma outra série, Black Mirror ainda é divertida, sabe? Ela ainda é engraçadinha, ela ainda tem essa pegada, assim... Eu acho que mais do que nunca nessa temporada eles estão com uma pegada cômica muito grande, né? Tem vários episódios com um teor de comédia ali, principalmente o último, que já era, né? O SS Callister já era bem comédia, mas nesse eles apelam bastante pra comédia. E achei legal eles terem colocado esse episódio por último, justamente pra fechar esse tom de parque de diversões que eu senti na série toda, sabe? A gente tá fazendo uma caricatura... A gente falou isso, né? Na sexta temporada também. A gente tá fazendo uma caricatura da nossa própria história e a gente sabe muito bem disso. É bem isso. Eu acho que, assim, no fim das contas mesmo, pra você lembrar de Black Mirror, você pode pegar ali 2 episódios. Eu acho que principalmente o Eulogy e... 4 e 5. Exato. Eulogy e Playthings. Exato. São os episódios que mais lembram mesmo, porque eles estão muito mais atrelados com a condição humana em relação à tecnologia do que a tractana da tecnologia por si. Então eu acho que se você for um nostálgico de Black Mirror, esses 2 episódios vão ser os mais, assim, os que mais vão te abraçar. Mas se você tá pela zoeira e tá bem disposto, eu acho que essa temporada vai ser mais uma, sabe, assim, tá? Black Mirror tá começando a virar franchise, assim, já de bolinha de... Como é que é? Como que a gente vai chamar isso? Nem eles dão um nome certo, né? Cada episódio tem um nome. Põe na têmpora, né? Aquela bolinha na têmpora. E detalhe, isso, só pra fechar, essa temporada eu acho que foi a única que teve um tema, né? Essa bolinha foi o tema da temporada. Eles criaram esse fio condutor, agora eu não entendi pra quê, mas todos os episódios têm essa bolinha. Deve ter sido alguma ideia de algum executivo, tipo, a gente precisa ter essa bolinha. A gente precisa vender bolinha. O jogo que a gente vai desenvolver vai ter uma bolinha. Todos têm a bolinha? Todos. Até o primeiro tem? Todos. Ela coloca a bolinha no primeiro. Enfim, eu também não tinha reparado, não, mas vou na sua, você tá dizendo. Não tem. Eu não tenho certeza, não. Não tô me lembrando, não. Não tenho certeza, mas enfim. Se o primeiro não tiver, minha teoria vai abaixo, porque quase todos têm. Até porque eu tava reparando que no episódio do
serial, que é porque parece um episódio de serial killer, né? Mas no episódio como é o nome desse episódio, do quarto mesmo? O brinquedo. Playthings, brinquedo. Do brinquedo. Porque no episódio do brinquedo eu achei que não ia ter a bolinha, mas acaba que tem uma representação dela, né? Que é tipo como se fosse ele fura a nuca pra colocar ali os cabos atrás. Então acaba virando uma representação dela. No primeiro realmente não lembro. A minha teoria vai abaixo, é sobre. Mas é isso, gente. Se vocês querem se divertir aí com uma série que já perdeu sua essência... Não, assim, é um chamariz excelente. Nossa, traga agora, estou louco para consumir. E o pior é que eu gosto, gente, dessa bagaceira. A gente eu não sabe. sei o que acontece. A Só gente você que percebeu. teimou pra trazer esse tema pra cá essa semana. É muito divertido, eu acho muito Gente, legal Black Mirror. no nosso grupo, eu e o Luiz, a gente tentou desistir desse tema 2 vezes e o Gustavo deu a volta. Até falar de série que tem um episódio só, eles queriam falar. Eu falei assim, não, calma. A gente tava Quem acompanha a desesperado. gente aqui já sabe que a gente tem a política de, se a gente não tem muita coisa boa a dizer, a gente prefere não falar, porque, né? Então a gente tava com medo disso, assim. Eu acho que o episódio vai render de qualquer forma, porque muita gente tá assistindo, e toda vez que muita gente assiste, a gente comenta, e a gente não arrepende de ter feito o episódio, porque rende discussão do mesmo jeito. Black Mirror é legal nesse aspecto porque é uma antologia, e é uma antologia com um bom passado. Então sempre vai ter alguma coisa que vai salvar. Sempre vai ter alguma coisa que você vai falar, opa, que vai agradar o fã original, ou que vai agradar essa galera que trata como conteúdo, né? Galera que vai, ai, nossa, isso é muito Black Mirror, meu. O que a gente tem nos últimos anos, não todos os anos de Netflix, o primeiro ano de Netflix é bom, os outros, meu Deus do céu, mas o primeiro ano de Netflix é bom, eu gosto, assim, é um dos que tem coisas mais... Eles estavam num processo de transição ainda, né? Ainda tinha muita coisa que lembrava muito do original, tem aquele episódio que é um dos mais populares de todos, que é o da Bryce Dallas Howard lá, esqueci o nome dele. Enfim, aquele tem uma vibe muito da original, assim, ele é da primeira temporada da Netflix. Que é a terceira. E aí, Lucas, fala um pouquinho sobre a sua impressão, a sua relação com essa 7ª temporada de Black Mirror. Cara, então, Black Mirror é uma série que eu gosto das temporadas antigas, eu assisti muito. Eu acho que até hoje, eu até comentei com o Luiz em off, que eu tenho vontade de pegar os episódios que eu gosto lá do começo pra rever, pra ver se é tão bom mesmo quanto eu acho na minha cabeça, ou se na verdade sempre foi mais ou menos do jeito que é hoje, e a gente que era novo. Mas enfim, na minha cabeça tem excelentes episódios ali nas primeiras temporadas. Só que eu acho que Black Mirror foi ficando meio datada. Essa 7ª temporada eu confesso que eu assisti arrastado, mas o Luiz falou uma coisa certa, assim, pela série ser antológica, né, a gente consegue sempre aproveitar uma coisa ou outra ali. Não tem uma temporada inteira que é ruim. Sempre, todas as temporadas, até as piores, vai ter um episódio pelo menos ali que diverte, que entretém e por aí vai. Essa 7ª temporada eu acho que eu gosto de 2 episódios só, mas assisti ela bem, assim, bem arrastado mesmo. E isso falando como uma pessoa que já gostou muito, assim, de Black Mirror. Mas eu acho que eles perderam a essência do negócio, porque Black Mirror, se a gente for parar pra pensar, é uma série que existe muito e teve o hype que teve muito pelo choque. E muito porque eles têm essa pegada Twilight Zone, só que eles vão pra zona da tecnologia, né, dessa visão. Sempre, se a gente for resumir Black Mirror, é sempre uma questão muito pessimista em relação à tecnologia, né? Até que ponto que a gente pode chegar? Vamos fazer uma distopia sobre essas novas tecnologias, como que a sociedade se comportaria se a gente tivesse, se as tecnologias evoluíssem a tal ponto de ter isso. E essa sempre foi a sacada de Black Mirror, o público sempre veio através disso, e eles têm excelentes episódios, cara. Inclusive, o melhor episódio dessa temporada é o Eulogy. Coincidentemente, sempre os melhores episódios de Black Mirror é o episódio do corno. Vocês podem voltar nas outras temporadas que tem episódio de corno, é sempre o melhor que tem. É verdade. Da primeira... tem a primeira temporada tem aquele tecnologia do olho, né, que ele fica revendo as coisas. Isso, exato. É muito bom esse episódio. Enfim, particularmente, assim, eu acho que a gente ainda vai entrar aí, mas particularmente dessa temporada, eu que gostei só de 2 episódios, pra mim eu gosto muito desse. Esse funciona muito. E o SS Callister, ele funciona. Ele é divertidinho. Ele tem um negócio, ele tem umas coisas ali que me tira, não gosto muito. Eles dão uma sabonetada, tentam dar nós vamos conectar com o último episódio que nós tivemos e nós vamos ser divertidos e a gente vai voltar com essa estética Flash Gordon aqui, que é horrorosa. E, cara... Eu não sabia o que eu queria mais assistindo esse episódio, se eu queria mais morrer ou matar o Gustavo, sabe? Nossa, eu passava pra frente. eu pulava umas partes, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas eu ainda acho que ele dentro da temporada é um que consegue entreter, assim, porque ele consegue amarrar a história
direitinho ali e tal. Mas eu acho que Black Mirror foi perdendo, pelo menos pra mim, foi perdendo muito essa essência, fui perdendo muito tesão de ver Black Mirror por conta de não conseguir chocar mais e da Netflixização da série, porque, cara, virou o que virou, né? A gente virou uma série bem padrão, assim, da Netflix, perdeu aquela estética que tinha. Eu discordo um pouco dessa questão o Gusta falou muito da série tá mais bem-humorada e tudo. Eu acho que beleza, a gente tem o SS Callister que tem mais essa pegada, mas de resto eu acho que eles ainda tentam, principalmente no primeiro episódio, eles tentam forçar ali uma coisa bem pessimista e pesada. No episódio do brinquedo, nesse episódio, que se conecta com o Bandersnatch também, aquele filme horroroso, meu Jesus. E alguém pediu, gente, uma conexão com esse filme. Bandersnatch só é horroroso porque você jogou a fase errada, só por isso. Se você fez as escolhas erradas. Se você tivesse feito as escolhas certas, seria sido um filme ótimo. Cara, e eu acho que eles ainda tentam forçar muito essa questão do, nossa, vamos levar para o lado mais pessimista possível. Só que, além de perder um pouco essa questão, completamente essa questão do choque, porque parece que eles ficaram limitados de ideia, assim. Muito porque a gente evoluiu, sei lá, de 2010 pra cá, o que a gente evoluiu em relação a como a gente utiliza as redes sociais, como a gente utiliza a tecnologia, esses debates sobre IA, e parece que não é uma coisa tão assustadora mais, parece que tem coisa que a gente meio que já tá vivendo e eles tentam pegar uma coisa que a gente já vive e que não fica tão assustador quando a gente assiste, e eles tentam trazer algum elemento pra te chocar ali, mas ao mesmo tempo a narrativa tá muito óbvia. O primeiro episódio, gente, pelo amor de Deus, você assiste 5 minutos dele, você já sabe exatamente tudo que vai acontecer. Ele não consegue te surpreender, ele não consegue te chocar, ele não consegue nada, e vira uma coisa muito expositiva, assim, de nossa, eu vou tentar chocar o meu público aqui, olha o que vai acontecer. Tem vários elementos de comédia esse episódio. Esse primeiro episódio? Tem, ela sempre que aparece nossa, a diretora lá, a diretora da empresa lá, ela... Não, elementos de comédia, agora que eles tentam fazer ela engraçadinha, não sei se você percebe, tipo, cara, eles tentam fazer aquela crítica, né, da Netflix. As propagandas são engraçadas, a funcionária da empresa é engraçada, eles tentam puxar pra esse lado, né, crítica social bem-humorada e tal, eu concordo, assim, mas concordo também com essa lógica da visão mais... Eles não vão perder a visão pessimista, porque isso é a marca registrada da série, né, mas o que é essa visão pessimista? Ela parece ela não parece mais comentário social, sabe? Ela parece mais uma coisa assim, vamos acabar esse episódio mal, ou triste, ou deprimido, e não perde o impacto social da coisa que a série tinha antes, sabe? Quando a série coloca lá o The Idea of You, que é o cara vendo as memórias, o episódio do corno mais famoso, né? Ele quer dizer alguma coisa. Quando a série põe lá o White Christmas, lá do John Hamm, ele quer dizer alguma coisa. Ele deixa uma... Aqui, não, é triste mesmo, a vida é muito triste, olha... Não. Você tem uma história impactante. Você tem uma história impactante que tem algo a dizer, né? Que tem uma crítica ali por trás. Agora, eu sinto que eles perderam muito a mão, assim, na crítica. E ficou só o choque pelo choque. E nem isso tá funcionando mais, porque tem episódio que consegue funcionar. Tem episódio que funciona pelo choque. Agora, parece que... Eu sinto que acabaram as ideias e eles ficam tentando reciclar essa série, assim, eternamente. E, cara, já deu, vamos parar por aqui. Ou então, vamos pensar em alguma coisa completamente diferente. Porque até episódio com demônio, né? Eles já tentaram fazer na última temporada. Já foram pra pegada mais sobrenatural também, pra ver se já pega um outro rumo. Twilight Zone ali. Aí agora, nesse Cleópatra, pode entrar. Egito! Grécia Antiga. Eu ia sugerir pra vocês que esse episódio chamasse assim Black Mirror temporada 7, aceita pedidos, então pare, mas eu não sei se vocês iam bom, antes da gente ir episódio por episódio, eu também queria dar o meu panorama geral, assim, eu tô muito mais de acordo com o Lucas que com o Gustavo nessa, mas eu entendo de onde o Gustavo tá vindo também, é a lógica de a série virou uma paródia de si mesma. Eu vou repetir coisas que eu disse sobre a sexta temporada, nada mudou da sexta temporada pra sétima, assim, em termos do que Black Mirror virou, do que a gente pode esperar dela, do que ela tem de caldo, de onde ela erra, de onde ela acerta. Eu acho essa temporada, ela tem 6 episódios e ela tem 2 episódios muito bons. Não são bons, não. 2 episódios muito bons. 2 episódios que, assim, entrariam no cânone dos top 10 ali da série como um todo, sabe? Eu gosto muito de Plaything e eu gosto muito de Eulogy. São 2 episódios muito bons, são 2 episódios com um tom muito diferente. São 2 episódios que fazem boas conexões com o que a gente gostava de Black Mirror. Eu gosto muito em Plaything, por exemplo, a gente vai entrar um por um, mas eu gosto muito como ele tem a questão da pegada tecnológica de um cara que vai soar como maluco no mundo distópico, e o cara está certo, e a gente
vai ter um apocalipse e dane-se as consequências desse apocalipse. Vai acabar desse jeito e pronto, e é isso. E nós não iremos voltar nesse universo. Não é importante eu saber o após. Beleza, o cara tava certo. Todo mundo achou que ele era doido, mas ele tava certo. Pronto. Tem alguns, 2 ou 3 episódios da série que fazem isso também. E eu acho muito, essa conexão muito original. Vou falar mais dele quando a gente chegar lá. E o Eulogy, porque ele tem essa pegada humana, assim, sabe? De como que a tecnologia é usada pra desenvolver personagem. Uma história de desenvolvimento de personagem. É um episódio muito bem escrito por causa disso. O texto é muito bom, o texto te envolve muito, a atuação é excelente. É um dos raríssimos momentos em que a gente vê um ator que tá lá fazendo um bom trabalho, não só porque ele tá preenchendo um checklist, que o sonho da minha vida era trabalhar em Black Mirror, sabe? O Paul Giamatti tá numa fase nos últimos anos também que eu vou te contar, hein? Tá, parabéns. Mas o que me irrita continua sendo a mesma coisa da 6ª temporada. Eu acho que tem até um paralelo interessante pra gente fazer, que a própria Netflix está fazendo na sua divulgação o que o Gusta fala que ela tá fazendo. A Netflix fez post colocando os episódios dessa temporada e comparando eles com os seus irmãos de outras temporadas. Assim, não, esse episódio aqui, ele é irmão desse episódio aqui. Esse episódio aqui, ele é irmão desse episódio aqui. Nossa. Então isso soa ainda mais como uma paródia. Olha, a gente tá, e se a gente expandir esse universo aqui? E se a gente fizer esse episódio com a mesma linha temática do outro episódio? É tipo assim, e se a gente fizer um San Junipero só que ruim? A gente pega o primeiro, pessoas comuns. E se a gente fizer o nosso novo Joan is Awful? Nós vamos aqui sacanear a Netflix, mas sacanear de mentira. Se a gente tiver o Bad Noir, beleza. Você vê muitas caixinhas assim, é uma coisa que tá emulando a série quando ela era boa, então não fica só a sensação que a gente tá indo por outra direção, fica aquela sensação de a gente quer trazer esse espírito de volta, só que não tem condições mais, o mundo é outro, o streaming não permite, e não é que o streaming não permite porque ele desautoriza, é o que o streaming encaminha. A gente fala isso na Netflix aqui o tempo inteiro, que tudo na Netflix tem a mesma cara, é do mesmo jeito, e eu também fico muito puto por um aspecto político-social da coisa, dessa hipocrisia desgraçada da Netflix de criticar o próprio, de dar abertura pra criticar a streamização das coisas, esse capitalismo mais uma vez em crise, mais uma vez em decadência, mas não fugir da regra, sabe? Que beleza, eles deixam o Charlie Brooker criticar as ideias dos pacotes deluxe e premium e básico, e como isso afeta a vida das pessoas como um todo, como isso acaba com o dinheiro das pessoas que já estão apertadas e tal, mas e aí você faz a mesma coisa, cara? Aí você não vai deixar de fazer porque você tá fazendo a crítica e você deveria ganhar pontos porque você tá criticando? Vá a merda, sabe? É a mesma coisa do Joan is Awful, sabe? Esse episódio é melhor do que o Joan is Awful, pelo menos isso, assim, sim, ele é. Mas sabe uma crítica batida, besta, que você sabe que ela tá sendo feita só pra ganhar pontos? A Netflix é capaz de rir de si mesma, nossa, olha, ela... Foda-se, e daí? Então, pra que pagar dessas coisas, sabe? Então é aquela coisa, tem aquele mesmo tonzinho, aquela mesma bobagem. Essa temporada tem 6 episódios e tem 2 que tem uma pegada super hollywoodiana de sci-fi ultra expositivo, maçante pra caralho, tentando emular uma coisa que não existe, nossa, tentando fazer uma estrutura que eles não dão conta de fazer. Gente, USS Callister Infinity tem 4 roteiristas. Tipo assim, eles pegaram a fórmula de fazer filme merda da Sony, de herói, e transpuseram pra Black Mirror, não, gente, sabe? Isso é lavagem foi de dinheiro. Literalmente isso que aconteceu. Isso é lavagem de dinheiro. Quatro... Não, para... Isso aí foi um que fez e falou assim, não, vamos pôr mais... Eu tô precisando dar meu primo ali, joga um dinheirinho pra ele. Os episódios bons foram escritos só pelo Charlie Brooker ou por ele mais uma pessoa, sabe? Então aí você pensa, não, vamos pôr 4 roteiristas pra escrever um filme de ação aqui. É um filme de ação, tem 1h30 o episódio. 1h30. Mas, enfim, eu acho que a gente pode entrar em detalhes mais quando a gente for um por um. Eu queria falar primeiro de pessoas comuns, que vou começar com o Gusta, mas assim, eu já falei, pra mim é o Joan is Awful, ele vem ele é o carro-chefe, a temporada vai ter esse tom, é isso que a gente quer. Ele tem a mesma crítica, é o episódio que menciona Stream Barry, é um dos 2 episódios que menciona Stream Barry, né, que é a Netflix. Uhum. Ele tem as mesmas críticas do Joan is Awful, as mesmas batidas, o mesmo tom, tem gente famosa. Aliás, que temporada pra ter gente famosa, hein? Dessa vez eles abriram mão de todo o aspecto independente da coisa, foi pro espaço, né? É Rashida Jones, é Paul Giamatti, né? No final termina o Rich Miliori de novo, é Jesse Plemons de novo, Mas o Jesse Plemons, ele já era Black Mirror antes dele ser o Jesse Plemons, né? Tem isso. Aquafina, o que a Aquafina tá fazendo aí? Enfim. Mas aí...
Gusta, tá mesmo. Pessoas Comuns é um episódio mais Netflix, mais Black Mirror original. Qual foi sua sensação com assistir esse episódio? Raiz ou Nutella? É Episódio. raiz e Nutella ao mesmo tempo. Não, sabe o que é engraçado? Eu tava ouvindo o podcast Falando de Nada, que a gente ouve bastante aqui, né? Inclusive, é uma ótima indicação. Sou tagareller. Exato, eu sou tagareller também. E aí a Aline Diniz tava falando que ela teve que parar o episódio, porque ela chorou muito, porque ela ficou muito chocada com esse episódio, não sei o que lá. Aí deu vontade de, tipo assim, se eu mandar um pix da alegria lá pra eles e falar, Aline, como assim, cara? Tipo, Black Mirror faz isso toda hora, é o básico de Black Mirror. Mas enfim, às vezes pega diferente pra cada uma das pessoas, né? Mas eu senti, assim, que a crítica não... Eu tô com o Luiz nessa, eu acho que a crítica não me pegou, eu não fiquei triste nesse episódio. Esse episódio não me comoveu nem um pouco. Eu ficava assim, tá, então mais uma vez, né, vamos ter aí agora o tema é outro, né? Streamberry ataca novamente. Tipo isso, antes eram os direitos autorais dos artistas, agora é a propriedade do córtex cerebral que virou antena do ser humano. Basicamente, esse é o tema, né? Se for ver, é isso. E assim... Você pode encarar como uma crítica a planos de saúde também, cara, mas você tem trocentas coisas, inclusive britânicas, que fizeram críticas a planos de saúde muito melhores do que essa aqui, sabe? Essa é uma mistura de coisa que não chega em lugar nenhum. E essa coisa da gente virar antena, a gente já sabe, né? Tipo assim, é meio batido, porque a gente já vê isso acontecendo faz muito tempo, então a gente realmente virou receptor de publicidade mesmo, e faz tempo que a gente fala sobre isso e discute isso, então não é como se fosse uma discussão nova. O que eu acho legal nesse episódio é assim, é principalmente o começo dele. Eu acho legal como ele começa, como ele estrutura o tema, como ele se coloca, as preocupações que ele coloca, mas ao mesmo tempo eu acho o desenvolvimento dele muito arrastado, eu acho ele muito repetitivo e cíclico. Eles voltam muito no próprio argumento pra mostrar que é aquilo mesmo, que eles estão presos na roda do hamster. E é tão chato eles misturarem... Nesse episódio, eu achei muito chato eles terem misturado humor com o drama, porque é muito desconexo a reação. Eu sei que é proposital, tá, gente? Mas, tipo, é muito desconecto o humor meio jocoso, né, da diretora da empresa, versus a realidade que eles estão passando ali de perder a consciência, da mulher tá morrendo e tudo mais, né? De dormir cada vez mais. Então, assim, eu achei meio desconexo. Eu acho que ou você banca um episódio extremamente pesado, né, que é o caso de vários outros episódios das temporadas anteriores de Netflix, ou você faz um episódio 100% divertido como o Jones Awful é. Jones Awful é muito mais divertido do que esse. Eu acho, assim, tipo, no sentido easygoing e foda-se e ninguém liga e nem a atriz num sentido liga meio as branquelas, né? Num sentido meio todo mundo em pânico, Isso. assim. Não é que não baita de um conteúdo, mas pelo menos tem uma pessoa cagando na igreja, né? É tipo assim, eu acho que ele é mais leve. E aqui eles queriam trazer essa leveza pra empresa, porque, a empresa, foda-se, eu sou o dono, então eu posso fazer piada, eu posso ser engraçadinho. Mas quem tá sofrendo, não. Então eu acho que ficou um pouco desconectado essa parte, sabe? Mas eu gosto do final, eu gosto do começo, aí o meio, o miolinho ali, eu acho muito cíclico, muito repetitivo, mas eu acho legal o final, sim. Acho legal como o episódio se encerra, apesar de ter sido extremamente óbvio. Mas ele traz uma camada, assim, de um peso, né? Um impacto. Ele consegue fechar a história dele bem bonitinha, mas eu acho ele um pouco grande demais, talvez. Poderia ter, tipo, 35 minutos tranquilamente. Cara, eu odiei esse episódio, porque... deixa eu ver por onde eu começo. Ele realmente, ele é muito arrastado. O miolo dele ali, eles ficam naquela de ficar a cada 10 minutos mostrando um novo problema que aquele streaming da cabeça dela vai trazer pra eles, e aí vem os anúncios e mais anúncios, e ela dormindo e tal, e aí eles ficam naquela de vai e volta, vai ter uma situação, vai acontecer um problema, volta pra lá pra renovar o pacote. E aí a situação vai escalonando. Só que, cara, eu acho esse episódio muito ruim, porque o começo dele já me tirou muito. 5 minutos de episódio, você já tem ali, ela tem um problema, já ofereceram aqui a solução, você já sabe que o episódio vai girar em torno dessa assinatura aqui que eles vão fazer, que esse negócio vai dar merda, e você tem uma cena ali
que só existe, chegou ali no colega de trabalho, viu ali ele assistindo os vídeos do cara bebendo o próprio mijo. Essa cena não tá jogada ali, né? A gente já entendeu porque que ela tá ali. E aí você já sabe que o cara vai acabar fazendo aquilo ali pra ter o dinheiro, pra conseguir... Então, assim, meio que eu já perdi... O episódio já me perdeu ali. Porque o tom dele é desconexo, como o Gusta falou. Essa coisa do humor e do drama mais pesado, eu acho Você que... sabe exatamente onde ele vai parar, né? Aí ele entra com a máscara, você já sabe assim, vão pagar ele pra ele tirar a máscara, ele vai ser demitido e a coisa vai... Você sabe exatamente pra onde vai. Cada cena... É uma cena tão tipo... Ai, tá, agora... Cada cena que acontece... É uma coisa mais óbvia que a outra, você já sabe o que vem logo em seguida. Então é um episódio que não consegue te impactar, não consegue te chocar, não consegue te surpreender em nada, e acaba como acaba. Você termina o episódio e fala, pô, do começo você já me contou tudo que ia acontecer, ficou me enrolando e pra brincar de que tá fazendo uma crítica de si mesmo e tal. E o foda é que eu acho que eu fiquei mais irritado ainda porque a ideia não é ruim. A ideia é boa, só que eles executam da pior maneira possível. Eu acho que ele se fia muito no fato de que a gente sente esse carisma da Rashida Jones, sabe? Porque ela é uma figura muito querida, assim, uma pessoa muito popular em sitcom e tal. Então é um episódio que é muito carregado pela atuação dela e do marido. Assim, o impacto emocional vem muito de como eles estão reagindo à coisa, mas não de como a coisa tá escrita, sabe? O jeito que a coisa tá escrita é muito óbvio, é muito... E a gente fala muito aqui também, não é porque é uma coisa... Não é porque você foi capaz de prever uma coisa que ela é necessariamente ruim, mas não é isso que acontece aqui. É meio mal feito, porque você já sabe exatamente quais são os passos que vão ser dados, porque você já viu tudo aquilo antes. Você tem a estrutura do Johnny's Awful, mas você tem os momentos de... a hora que aparece o canal de vídeos. Já tem o episódio de Black Mirror que fala sobre isso, sobre os caras se detonarem pra ganhar dinheiro, que é muito melhor que esse, inclusive. Já tem que é o do menino, que acaba... Eu só lembro que ele acaba com Exit Music, que é muito bom, mas o cara que é chantageado pra poder fazer as coisas. Tudo isso você já tinha visto antes e aquilo faz com que você entre com preguiça. Dificulta até no engajamento de uma história que é muito pesada e que é muito real, cara. A gente tá vivendo uma crise do declínio do capitalismo, mais um dos declínios do capitalismo, que ela é muito real, que ela poderia ter sido muito bem explorada aqui nesse episódio. E não é, porque é banal e tá vindo de um serviço de streaming que, se você paga o plano básico, o próprio episódio foi interrompido por intervalos. E aí você... então, tá bom, legal, ok. É isso? É isso que você tem a dizer? Você tá fazendo a mesma coisa e é isso que você tem a dizer? Então, tá bom. O que eu tenho que tirar daqui? Emoção barata? Porque você escreve qualquer coisa e manda brasa? É foda, é a mesma coisa do Johnny's Awful. É um episódio que parece que foi escrito por uma inteligência artificial que tá criticando a inteligência artificial e o uso do streaming na inteligência. Você não chega a lugar nenhum. Sem falar de como ele é cheio de furo, né, esse roteiro. Porque não é uma situação que você enxerga assim, esse seria o único caminho que ele poderia chegar. Você vê através do roteiro, das cenas que vão acontecendo ali, aonde o episódio vai chegar. Você já sabe que ele vai por aquele rumo. Mas se você olha a situação como um todo, todo o contexto ali do episódio, tinha várias coisas que dava pra... Uma atitude diferente ali, ele não teria chegado onde ele chegou, sabe? É umas coisas, tipo, beleza. Ele não cogitou em momento algum distribuir um currículo, gente. De trabalhar com outra coisa, de ser promovido, sabe? Ela também não pensou de ir pra outra escola, de fazer, sei lá. Tem várias coisas assim, nesse episódio que pra mim é muito furado. Tipo assim, eles tratam como se aquele fosse o único caminho possível. E, nossa, isso aqui vai acabar acontecendo. Cara, não. Pera lá, né? Pra mim, ele não consegue me convencer nem disso, nem de que esse era o único caminho possível que aquele personagem poderia percorrer. Gusta, pantufas boas, pantufas ok, pantufas péssimas. Eu acho que é ok. Eu só fico triste porque eu não acho ele um bom episódio de entrada, assim, pra temporada. Mas também não desgostei 100% dele, não. Eu acho que ele só poderia ter sido mais... A temporada poderia ter começado melhor, sabe? Pelo menos com mais curiosidade. O próximo episódio que a gente vai falar, inclusive, eu acho que ele desperta muito mais curiosidade do que esse primeiro. Lucas, pantufas boas, pantufas ok, pantufas furadas. Pantufas furadas. Eu tô contigo. Pantufas com muito advertising. Muitos furos, aquela pantufa velha guardada sua que pantufa fica de um está dedão pra fora. Venha... Arrume sua pantufa no sapateiro 1000 grau. Eu só lembro da Casa do Jeans no Choque de Cultura, uma das temporadas lá do Choque de Cultura. Casa do Jeans.
Cat Noir, o segundo episódio da temporada, a gente conhece a Maria, que é uma expert confeiteira, cozinheira, que fica um pouco tensa quando ela vê a Verity, que era a menina que sofria bullying na escola, entrar na empresa dela. E aí ela entra na empresa dela e as coisas começam a ficar meio esquisitas. Parece que a Maria tem uns lapsos de memória e tal. E aí a coisa vai desandando porque a Maria passa a duvidar da própria sanidade, duvidar do mundo em volta dela. Lucas, o que você achou desse episódio de Usurpadora? É melhor, é pior do que... Bete a feia, né? Cat Noir, igual da Ladybug. Meu Deus do céu, gente. Gente, o Luiz foi falando a sinopse, o Gusta já tava rolando. Cara, não, esse episódio é absurdo. E eu fico puto com esse episódio, cara, por causa do final dele. Vamos deixar pra falar, né, no finalzinho aqui, todo mundo der suas opiniões. Mas pra mim, eu já tenho a impressão que esse aqui ele começa legal. Ele começa bem, só que a mesma coisa. A hora que chega num determinado ponto, menina chegou no trabalho, você já viu que ela não gosta dela, já viu que ela conta pro marido ali que já sofreu bullying, você já se atenta ali e falou, ó, você que faz o bullying. Eu aposto que esse você não sabia como que ia acabar quando começou. Não, como ia acabar, não. Esse aqui, você não consegue imaginar como que esse episódio vai acabar. Mas eu acho que ele começa bem, só que, de novo, ele começa a ficar muito óbvio. Mesma coisa, você vai tendo 3 elementos ali, 3 coisas que acontecem em sequência, que você já vê, tá, beleza, elas vão dar mal aqui, vai ter alguma coisa que vai rolar entre as duas, uma vai passar a perna na outra pra se vingar ali do bullying e tal. E o episódio vai exatamente pra esse rumo. Só que ele tem uma pegada um pouquinho mais legal que o primeiro, porque o desenrolar dele, pra mim, é um pouco melhor de acompanhar, sabe? Tipo, ela ter esse gaslight de ninguém compreender ela e tal. Então eu acho que isso o episódio consegue amarrar bem o desenvolvimento. Só que é o mesmo problema, cara. A gente tem a mesma problemática aqui. Tudo muito óbvio. No começo você já sabe exatamente pra onde o episódio vai, só que aí ele te surpreende com um final que, cara, é a coisa mais ridícula que eles poderiam pensar, cara, porque parece que não teve uma... Eu não consigo imaginar o roteirista sentando pra pensar nisso. Parece que ele tava com prazo pra entregar pra amanhã esse texto desse episódio. Falou, vou pôr esse aqui logo, aqui, ó, e pronto. Porque, cara, não tem cabimento colocar um final desse aqui. É a coisa mais, sei lá... Amarra. Tematicamente amarra. Ela tem uma interação com o namorado e o namorado fala pra ela, olha, você é uma pessoa controladora que você precisa ser admirada pelos outros. Sim. Então, tematicamente amarra. Não significa que seja bom, mas amarra. Não, mas amarra. Amarra numa fala que foi, obviamente, plantada naquela conversa. Assim, exatamente. Que eles vão usar aquela fala lá pro final. É bizarro. Não, e o jeito que eles davam, tipo, cara, não tem nuance nenhuma, entende? Não tem uma coisa assim de, beleza, eu sou controladora, mas eu vou chegar a um nível que vou mostrar ela numa situação ali que ela vai conseguir chegar no emprego que ela queria e as pessoas ao redor dela. Não, é uma coisa... Parece que saiu diretamente de uma redação da 5ª série. Ela pula do 0 pro 9 milhões, né? Cara. E é muito rápido, né? Acontece tudo muito rápido nesse episódio, o jeito que eles escalonam as coisas. Gusta, e aí? Eu gosto do episódio até o final também. Eu acho ele divertido porque ele traz um elemento de Black Mirror que é muito legal, que é a curiosidade em torno da tecnologia. Você passa ali 40 minutos sem entender o que é que tá acontecendo. Isso é muito legal, muito divertido no episódio. Você não sabe qual é a tecnologia, como ela tá usando, pra onde vai, qual é o objetivo do uso da tecnologia. E isso é muito legal em Black Mirror, porque alguns episódios fazem isso muito bem. E eu achei que esse aqui ia conseguir fazer. Eu imaginei que seria alguma coisa do tipo que a Verity criou um mundo paralelo, né, assim, pra controlar, como se fossem os fantoches dela, mas no fim das contas ela realmente alterava ali a realidade. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas é muito ridículo como é que eles encerram a explicação desse episódio, sabe? Tinha pra tantos lugares. Esse é o problema. Quando eles tinham possibilidade de ir pra um lugar comum, eles viajaram meio errado, assim, meio não, completamente.
surtado esse episódio. É porque eu pego muito como comparação, tem um episódio, eu não lembro os nomes, gente, não dá nem pra procurar aqui, porque eu não lembro também a temporada, mas tem um episódio da mulher que ela cometeu um crime hediondo, e aí eles ficam apagando a memória dela e põem ela cercada por atores num mundo paralelo, pra ela poder sofrer, pra tudo dar errado na vida dela, né? E aquilo é tipo um programa de TV, ela é posta numa gaiola, tipo assim, como se fosse uma... Acho que o nome do episódio é alguma coisa tipo gaiola de vidro, alguma coisa assim. É que ela é posta nessa situação pra ser exibida, pra que as pessoas vejam o sofrimento dela por conta desse erro que ela cometeu. Faz muito mais sentido. É um episódio que eu gosto bastante, inclusive. Faz muito mais sentido. Esse episódio parece que vai replicar a mesma estrutura, mas quando eles explicam, meu Deus. Primeiro que assim, bota explicação nisso, né? Esse não é o episódio que mais tem exposição, mas já é um sinal assim que Deus puta amado. que pariu. Põe uma pessoa pra ficar meia hora explicando o que aconteceu e você vai descobrindo qual que é a resposta ser sério. É isso mesmo? É. Sim, é bizarro na invasão da casa, já é bizarro, assim, eu acho que começa a ficar muito ruim na invasão da casa, quando a explicação realmente vem. É muito ruim esse final, e eu acho uma pena, porque eu gostei do episódio, sabe, eu acho ele tem uma carinha bem, ele tem aquele verniz Netflix, assim, olha, que ressalta tanto, aquela coisa meio tipo, o ambiente profissional é o ambiente profissional que a Netflix sempre sonhou em mostrar, e aquilo ali, se você pega qualquer série da Netflix, é o mesmo escritório, é o mesmo leite de amêndoas, aquilo ali. Então, seja na série de comédia, na série de ação, na série de drama, todos os escritórios da Netflix são daquele jeito, reluz. Horrível. Netflix. E o primeiro episódio também é horrível, vale constatar, assim. Horrível aqui, visualmente O falando. design, né, de produção tem uma vibe muito genérica, assim, é isso. Mas, no fim das contas, ele tinha, é isso, assim, eu acho que ele tinha uma curiosidade despertada já, que não se concretiza. É tão alta a expectativa, porque é tão misterioso, é tão gostoso de acompanhar aquela história, assim, nossa, porque acontece com a gente, hoje em dia a gente tem que lidar com tanta informação, que às vezes acontece no ambiente profissional você esquecer uma coisa e achar que fez, mas não fez, e a gente tem tanta coisa na cabeça que deixa de fazer alguma coisa em casa e faz no trabalho, e aí tem colega de trabalho, não sei o que lá. Isso tudo é uma coisa muito, tipo, sensível, assim, a gente vive isso. Só que quando chega no final, é muito triste, não gostei. Pantufas furadas pra todos, então? Eu não queria dar furada também, porque eu gosto muito do desenvolvimento do Ok, episódio. de novo, então. Vai chamar a temporada toda de ok. Podia ser um Bandersnatch esse aqui, podia ser um Bandersnatch, que aí eu escolhi o final. Nossa, esse aqui podia ter a opção de escolher o final. Não, gente, que agora vamos dar a nota aqui, já vamos... É spoiler, tá? Do final desse episódio, que a coisa você pula um minutinho pra frente aí. Mas, gente, pelo amor de Deus, eles não tinham absolutamente mais nada pra pensar do que a imperatriz do universo. É sério isso? Tipo, eu posso ser qualquer coisa agora? Todos podem me idolatrar. Cara, isso é a coisa mais, sei lá, quando você é criança, fala, beleza, eu quero ser o rei do mundo, eu quero dominar o mundo. Amigo, pra Meu mim Deus, o mano. pior não é nem o final mesmo, é já da casa pra frente, igual o Augusto falou. Quando aquela mulher dali já fica desanda a ruim. jogar a exposição, e a exposição é que ela criou um supercomputador que consegue alternar as linhas do tempo de acordo com as vontades dela. É sério Não. mesmo. Primeiro que ela tem aquele ar Rosamund Pike de garota exemplar, Nossa, né? sim. Só que vira uma coisa meio novelão, assim. Nossa, terrível. Não, e eu ela não gosto para nem igual da um vilão execução, do eu não gosto nem do 007 meio pra desse filme, explicar sabe? o plano dela e contar toda a história. E o que é legal de Black Mirror é que eles brincam com essa parada da tecnologia, só que lá na essência, né, de Black Mirror, você não parava pra explicar aquela tecnologia. Simplesmente temos um episódio onde essa tecnologia existe. Ponto. Como que seria a sociedade? Agora você parar pra... não, porque eu criei essa tecnologia dessa forma, e não faz nenhum sentido, né? Porque, beleza, existem realidades em que tudo que ela pensa aconteceu, você sabe? Não faz o menor sentido também. E, É um lixo, mano. cara, meu Deus do céu. Não, da casa pra frente, vocês mataram. Da casa pra frente ali o negócio já desanda. Hora que tem um finalzinho, final mesmo. Não, aí eu mandei mensagem no grupo tentando mudar o tema da gravação. É que não tem, assim, eu acho que o problema é que não tem ela não testa a tecnologia, não tem aquela curva de aprendizado
que é, sabe? Quando é o usuário aprendendo a lidar com uma nova tecnologia, você compra um iPhone, aí você vai lá, abre as notas, digita alguma coisa, entendeu? Abre o Paint, desenha uma árvore, você vai fazendo as coisas aos poucos. Você não precisa criar um aplicativo assim que você compra um celular, entendeu? Esse é o ponto. Ela não precisava fazer tudo aquilo depois que ela pegou o... Não, de repente, ela não sai do quarto, gente. Um prazo de 2 minutos, ela já escalona, assim, de controlar os policiais pra Imperatriz do Universo. Gente, Sabe? o Lobisomem, que é aquele episódio que teve Nossa. até um ouvinte aqui do Meia Pantufa que criticou a gente publicamente, que me criticou por ter elogiado, é muito eu melhor odiei, do que né? isso aqui, sabe? É muito melhor do que isso aqui, sabe? Pelo menos é sobrenatural mesmo e pronto, é isso. Esse aqui, nem essa coragem ele não tem, assim. Ele quer falar que é uma mim, pega os tecnologia, dois, mas a põe dentro de um tecnologia não saco e faz o joga menor fora. sentido. Hotel Reverie. Aqui a gente pega um remake, uma startup de supostamente apaixonados por cinema que quer comprar os direitos de um catálogo de filmes antigos, de uma produtora de filmes antigos que tá quase indo à falência, e eles querem comprar esse direito para usar essa nova tecnologia para inserir um ator contemporâneo para fazer um remake desse filme. Então o que eles fazem é inserir esse ator contemporâneo, essa atriz contemporânea no caso, nesse filme, numa realidade em que os personagens acreditam que aquilo tudo é verdade, que aquilo é o mundo real pra eles. E aqui a gente tem essa atriz contemporânea interagindo com a atriz, a personagem do filme, por dentro do filme. Esse aqui, vou te contar, porque é Emma Corrin, é Issa Rae, é Aquafina, esse aqui é o SNL completo, assim, Nossa. né? SNL completo. Bom, antes de passar pro Gusto, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, quem assistiria esse filme em sã consciência, assim? Quem compraria essa ideia? Tipo, não, eu quero muito ver Casablanca, só que com Timothée Chalamet de protagonista, sabe? É o mesmo filme, com as mesmas falas, só que eu tenho que pôr o Ryan Gosling ali dentro. Enfim, Gusta, Hotel Reverie, fala aí um pouquinho sobre a premissa e sobre a execução. É bem errado esse episódio, né? O problema é que ele tem essa premissa boba e o desenvolvimento é bem bobinho também, né? Aquela equipe que eles formam pra resolver todo o problema parece que saiu de Goosebumps, assim, uma coisa meio... E esse e o patetas, Callister, assim. amigo, são os episódios do So You're Saying, você já viu isso? Eu não, pra explicar pra quem não entendeu, sim. que é aquele assim... Tem que ter tanta exposição de mumbo-jumbo, de cientifiquez marvelesco, Sim. que você tem que ter vários personagens falando assim, então você quer dizer que isso? Não, então você quer dizer que aquilo? Mas o que vai acontecer? Não, Não, eles então você usam tá me dizendo que isso? Eles usam o recurso mais ridículo que é derrubar café em cima do computador. Nossa. Quando aconteceu aquilo, eu falei assim, não é possível que eles estão fazendo isso. O pior é que eles fazem de novo, de toda a obviedade que a gente tá falando aqui de todos os episódios. A gente tem uma cena específica da menina chegando, você não é contra líquidos perto do computador? Não é você que é contra os líquidos perto do computador? Você já fala, beleza, acabou de pôr um copo de café, vai derramar o café e a gente já sabe. Exato. Podia só ter caído o café, pelo amor de Deus. Caísse, alguém escorregasse no café e batesse a mão nos cabos, né, que era melhor do que... Exato. Então, mas o que eu acho assim, estranho nesse episódio, que ele realmente, a premissa não faz sentido. Não tem por que esse filme existir, né? O filme da série, do episódio, não faz sentido ele existir. Não teria uma pessoa em sã consciência que compraria essa ideia. A atriz, falando em furo de roteiro, né, Lucas? A atriz vai sozinha fazer o filme e aí ela não tem uma equipe, ela entra no laboratório secreto para deitar em uma maca de bronzeamento artificial, sozinha, não tem uma equipe, não tem um agente, um produtor, sabe? Não vai... E é tipo assim, Ninguém. Um super laboratório secreto, é muito estranho, gente, é muito sem noção, assim. E ele quer, né, trazer a vibe do San Junipero, né, essa coisa do romance sáfico e tal, porque, enfim, o San Junipero, um dos melhores episódios da série, tombado. Sim. E ele tem todo um propósito, né? O San Junipero, a revelação do final, ela faz total sentido com a história que está sendo desenvolvida, né, ao longo do episódio. Ele tem um Eles plot queriam fazer o twist. San Junipero aqui, mas o San Junipero parece mais o Willard do que esse. Exato. Sabe? Aham. Exatamente. Aqui é um São Junipero mais na temática, né? Tipo assim, duas mulheres
mulheres em um mundo só delas, que elas podem viver e que tá tudo travado e que ninguém vai enxergar elas vão poder viver livremente e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem uma tentativa de fazer um romance, mas não tem muito, sabe, não tem muito tempero, né? Parece que ficou meio sem tempero, assim. Não sei se foi o Bem branco. sem sal. Eu acho que a Emma Corrin tá bem, assim. Sinceramente, eu gosto do que a Emma Corrin faz aqui. Agora, a Issa Rae, cara, ela tá tão... Não, me deem meu cheque, pelo amor de Deus. Ela tá tão no automático. A atuação dela aqui é tão sem graça, tão sem sal. Os 2 minutos dela em Barbie são mais legais do que essa 1h30 que a gente passa com ela aqui, assim. Eu fiquei muito desconectado da protagonista, sabe? Tanto é que tem os momentos em que a emoção até funciona, você até investe naquela coisa, mas nunca é por causa dela, assim, é mais por causa do conflito da Emma Corrin que tá... De novo, mesma coisa da Rashida Jones. Você engaja muito porque o ator tá fazendo muito com pouco, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho. E eu acho o desenvolvimento dele fraco também. Eu não gosto muito desse episódio, pra ser bem sincero. Eu acho que de todos eles foi um dos que eu mais achei, assim, bobinho em todos os sentidos, todos os aspectos. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da Emma Corrin. Eu acho que ela tá muito boa mesmo. E eu acho que ela que desperta esse... ela que traz o clique, assim, né? Pro desenrolar da história. Então, e eu... Sabe que eu não tinha reconhecido ela? Às vezes eu não reconheço a Emma Corrin, eu não sei... Eu demorei a lembrar dela. Eu falei, gente, essa menina é da onde? Exato, aí você lembra The Crown. Você lembra, você vai associando com as coisas britânicas, tudo que tem. Que... Eu associei com outras coisas, porque eu não vi a temporada Ela, dela. ela adora estar nas piores temporadas das coisas boas da Netflix. Nossa, que dó. A última temporada de The Crown eu nem vi. Eu lembrei dela de uma série do finado Star Plus, que agora É é a série Disney, da né? Brit Marling lá também, né? Ela é E protagonista. do Doutor Estranho, do Deadpool. Lucas, e aí o Hotel Reverie, o San Junipero que deu errado? Ah, esse aqui eu também... Eu acho esse episódio aqui bem broxante. Não que os outros também tenham dado basicamente o mesmo resumo, né? Mas esse daqui... Cara, ele pra mim não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, né? Esses 3 primeiros aqui, eu acho que eles têm os mesmos problemas. Acho que vocês já mataram a pau. E é um argumento que... Quem assistiria esse filme, tá? Ninguém tá pedindo por essa tecnologia. É tipo aquelas coisas de apresentação que a gente vê passando no Instagram, o de feito por IA. Você começa como se fosse um vídeo do The Voice, de um programa de exibição de talentos, assim, e a pessoa vira uma girafa. E tipo, tá, ninguém pediu isso aqui, apareceu pra mim, e você vai ver por 5 segundos, achar ou muito louco, ou muito nada a ver, e vai passar pra frente. Tipo, se você não quer consumir aquilo, pagar para consumir aquilo, não é um desejo seu. É a mesma coisa com esse filme, né? É uma ideia meio louca, sem pé nem cabeça, que não faz muito sentido, já não te pega muito assim. E eu acho que o romance delas também não funciona. O que eu gosto nesse episódio, que eu acho ele... Eu não acho ele tão ruim quanto os 2 primeiros, mas o que eu gosto um pouco mais nele é do plot twist ali, porque eles linkam ali com a vida da atriz e que na verdade ela consegue entender o que tava por trás da atuação dela, que ela era apaixonada por uma outra mulher ali, e ela consegue se conectar com a atriz e não só com a personagem. Então eu acho que eles conseguem ir por um caminho interessante aqui nesse episódio, quando eles vão pra esse lado. Isso eles conseguem explorar bem, a atuação da Emma Corrin também tá muito boa, mas de resto eles ficam voltando, tipo, o argumento inicial já não funciona muito, tem essa coisa meio óbvia, e você já tentar, e eles já quererem imitar ali o San Junipero, que é muito melhor, é anos-luz desse daqui, e ele também tem um final que, né, meio sem sal. Acho que o Gustav falou bem, é um episódio muito sem tempero, assim. Então eu acho que ele tem um meio ali, o plot twist dele é bom, eles conseguem desenrolar ali um pouquinho, mas também não conseguem encerrar lá essas coisas, não. Esse aqui talvez eu deixaria em ok. Gusta, e você? Pra mim é furado. Ele também tem... ele tem os problemas de ser sem descompassado também. A equipe lá é muito jovem e derruba café, e aí quando tá no filme, o filme tenta ser muito romântico e muito sério, e é meio maluco, assim. Pra mim, o resumo é o seguinte, pra mim, toda vez que Black Mirror tenta fazer um sci-fizão de ação, uma coisa meio nolanesca, eles erram na mão. Feio. Pra mim, toda vez é assim. Você pode pegar, pra mim, pelo menos, todos os piores episódios de Black Mirror são os que eles tentam fazer essa ação meio sci-fi, uma coisa meio Iron Man, explicando a tecnologia pra você, assim, toda hora, sabe? Cara... É de doer. Tanto que impacta o romance, porque quando a tecnologia estraga, ou seja, que você abandona a água-fina da história, a história te comove, te engaja de novo ali, sabe? Você,
beleza, aqui você tem uma humanidade na coisa, sabe? O resto é só, não, o computador está restabelecendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o computador não restabelecer, nós temos uma probabilidade da atriz morrer? Nossa, sério. Não, e é assim, você vai fazer esse trabalho aqui, você pode morrer, se acontecer algum probleminha técnico, mas nós vamos te avisar isso só num pendrive, tá? Que se você perder o pendrive por envelope, alguma coisa... A mulher não ninguém tem vai comentar com você, você não vai assinar um contrato falando sobre isso, né? Meu Deus. Não tem uma maquiadora própria, assim, não tem, sabe, uma pessoa acompanhando, não tem um puxa-saco atrás dela. Ele não teve um amigo pra ligar e falar, gente, mas você aceitou esse trabalho? O que você acha dessa tecnologia? Não teve um diálogo, assim, sabe? Pois é, enfim. Pra mim, eu tô com o Lucas, não é tão ruim quanto os anteriores, eu acho ele melhor do que os anteriores, mas também não gosto, não. Eu queria começar falando sobre Plaything, brinquedo, se vocês me permitirem, porque eu já percebi que eu acho que você é o que vai defender. Eu acho que Plaything é o único episódio dos 6 que tem um pouquinho de ousadia visual. Cara, é o único episódio que não parece necessariamente um episódio qualquer da Netflix gravado no mesmo estúdio, com o mesmo design de produção, com a mesma coisa. Eu acho muito legal o que eles fazem com a razão de aspecto, com o jeito de contar a história, e acho o episódio muito bem iluminado. Mas assim, muito bem iluminado mesmo, assim. Ele tem umas cenas muito bonitas, muito legais. Claro que o fator alucinogênico do episódio contribui para que isso seja mais fácil de fazer, mas é o único episódio que eu tenho a sensação de estar vendo um original Black Mirror, sabe? Um pré-Netflix, olha, que a gente tem uma coisa mais britânica, da Black Mirror britânica, que é mais sisuda, que é mais deprimente, sabe? Que é mais apocalíptica, no sentido de, as coisas não vão dar certo mesmo, não tem jeito, que não tem mais aquela cara de filmão americano, é uma coisa que abraça mesmo aquela coisa bem BBC, sabe? É tudo muito frio, é tudo muito, muito duro, é uma realidade da qual você não consegue escapar, assim. Esse episódio, apesar de ter uma história já meio repetida dentro do cânone de Black Mirror, é o único que é visualmente estimulante, assim, que você veria fora da Netflix, sabe? É um episódio que você olha e fala, nossa, mas a Netflix aprovou isso aqui? Então eu gosto muito desse aspecto dele, e gosto muito do Capaldi, sabe? Eu acho que o Peter Capaldi, acho que a gente não precisa falar mais, assim, ele é um ícone da televisão britânica, e tudo que ele faz muito bem, assim, especialmente essas coisas meio lunáticas. Eu gosto muito da atuação dele aqui, e acho a história simplesinha, mas, sabe, simples e competente, é o que tem muitos episódios de Black Mirror, especialmente nas primeiras 2 temporadas, que são simples e competentes, e eu gosto muito disso. Eu acho que se fosse sempre assim, eu estaria muito mais feliz do que eu tô com essa temporada. Pra quem não viu, a gente tá falando sobre uma situação ali no futuro, em que um cara tenta roubar uma garrafa no mercadinho, e aí ele é preso, e ele tá sendo interrogado pela polícia porque ele é suspeito de um assassinato de uma pessoa que eles não sabem quem é, um cara que foi esquartejado, tem DNA desse protagonista no corpo esquartejado da vítima, e aí ele começa a contar uma história de por que ele matou o cara, como que ele matou o cara, e explicar que ele tem uma conexão com um jogo que na verdade não é um jogo. Ele conversou com um gênio do desenvolvimento de jogos, e o cara passou pra ele, olha, eu tenho isso aqui, mas isso não é um jogo, eu tô vendendo isso como um jogo, mas são vidas digitais, você tem que cuidar dessas coisas aqui, e isso aqui vai revolucionar o mundo, é diferente e tal. E aí esse cara começa a se drogar com alucinógenos e conversar com esse computador, conversar com essas formas de vida, e você fica naquela coisa, ele tá viajando, isso é verdade ou não, por que ele tá aí, o que tá acontecendo, como é que é esse interrogatório, ele matou, não matou, de que jeito que matou. Então assim, é um episódio mais simples do que os outros, mas visualmente não, visualmente é o único que se destaca, então por isso, esse é um dos 2 dessa temporada que eu vou dar pantufas boas, assim, não pantufas ok, nem furadas. Vou passar pro Lucas, depois pro Gusta, pra gente falar sobre brinquedo, Plaything. Cara, eu concordo que visualmente, e até na narrativa dele, né, dele ser essa historinha mais fechada, mais Black Mirror, assim, né, ele é o melhor, né, até agora, né, na ordem cronológica aqui dos episódios, mas eu ainda não gosto muito dele também, porque eu não gosto dele fazer essa conexão com o Bandersnatch, mas beleza, tá, não incomoda, não atrapalha aqui no episódio, mas... Cara, eu acho... como é que eu vou falar desse episódio? Não machuca ninguém, né? Ele não engaja. É que assim... É porque de todos que a gente falou até agora, ele realmente é o episódio mais amarradinho,
bonitinho e tudo. Ele vai contando a história, você vai engajando naquela história, você vai ficando curioso pra saber onde é que aquilo lá vai levar, até que ponto que lá vai chegar. Eu acho que ele não tem esses problemas de ter cenas muito óbvias, explicativas logo no começo do episódio, igual os outros têm. Realmente tem essa pegada mais Black Mirror ali da tecnologia e ver onde aquilo lá vai escalonar, onde vai parar. Mas, cara, o jeito que eles fizeram, aquele negócio do interrogatório, aquele delegado lá interrogando, nossa, cara, aquilo ali me perdeu. Do nada, batido, né? Cala a boca, anda logo. O bom nossa, polícia, eu vou te agredir aqui do nada. Né? Bem batido, assim. Cara, virou uma coisa ridícula aquilo. E aquilo ali, toda vez que voltava pra eles ali, me tirava muito. Aí beleza, ele vai seguindo a narrativa dele, contando a história. E eu não gosto do final não, desse episódio. Não é nem porque eu queria saber o que acontece depois, é que é meio assim, tá, é isso? Tipo, de repente, pô, acabou. Tem um outro, eu queria Era muito isso? lembrar, mas tem um outro episódio que acaba exatamente assim. Eu acho que é o das abelhas. Que as abelhas se revoltam e beleza, é a revolta das abelhas. Aí o episódio acaba assim. Tipo, é isso, gente, fudeu. Não tem conversa. Mas é que o das abelhas é mais sutil. Eu acho que, tipo, as abelhas estão aí e elas estão presentes no mundo e aí as pessoas continuam vivendo entre as abelhas. É mais ou menos isso. Não acaba como tão apocalíptico quanto esse. Agora, aí vira aquele negócio, tipo, beleza, tá criando um monte de bichinho do Tibia aqui e eles só querem dominar o mundo. Sim. Mano, tipo, por que eles querem dominar o mundo? Essa galera aqui, beleza, eles vão acabar com os humanos e ter o controle de tudo. Gente, é isso? Todo episódio vai ser alguém que quer ser o imperador do mundo? É simples assim? Mas pelo menos eles são fofinhos, eles podem ser os imperadores do mundo. Não, olha. Gusta, e aí? Eu ia falar exatamente isso que o Lucas falou. A parte que eu menos gosto do episódio é o interrogatório, são os policiais. E você só entende o porquê eles estão ali no final. E isso incomoda um pouco, porque ao longo do episódio você não entende o porquê que eles estão ali. Porque a história podia ter sido contada desde o começo dela lá no passado. Ela só faz sentido, os policiais só fazem sentido no final pra mostrar que era aquilo ali. Tentando não dar muito spoiler do final, né? Mas, tipo, ele precisava estar naquele local pra fazer o que ele fez, né? Inclusive, quem foi contra o QR Code lá na pandemia, que tudo era QR Code, agora tá explicado. Alguém leu? Eu não li o QR Code no episódio, preguiça. não, caguei. Eu vi que soltaram, soltaram um QR Code, quem diria? Soltou o QR Code, dá pra ler? No meio dos créditos tem um QR Code pra você ler. Que preguiça. E aí, o que eu acho você vai que abrir, é tipo assim, é o cardápio do Coco Bambu, sabe? é a publicidade lá do primeiro episódio. Assine o plano deluxe. Plano deluxe, Não, e é muito doido, porque esse episódio... Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que ele tem uma mistura ali, se long legs jogasse rabo, né? É mais uma coisa mais ou menos assim. E ele tem uma pegada... Assim, a gente fala muito da estética da Netflix. E eu lembrei total, assim, de Bebê Rena com esse. Porque tem umas sequências, assim, que nosso protagonista fica bem sujo, drogado e tal. E a fotografia muda. E eu lembrei muito de algumas sequências de Bebê Rena. Aquele ambiente fechado, né? Aquele ambiente fechado e tudo mais. Então, me lembrava muito aquele estilo de fotografia que Bebê Rena já fez também. Então, assim, apesar de ser... Eu entendo o que o Luiz tá falando. Apesar de ser uma coisa diferente, eu ainda conseguia lembrar do que é a Netflix, do que a Netflix já fez. Não é tão fora da Netflix assim, né? Exato. Tipo assim, já vimos aquilo ali. Tanto que Bebê Rena foi... A gente até elogiou um pouco isso, né? Que, tipo, é um produto um pouco diferente do que a Netflix vem fazendo. E, assim, a história, eu acho ela impecável. Eu acho ela muito boa. Eu acho ela boa do começo ao fim. Acho muito engajante. Acho muito legal você acompanhar a descoberta dele, né? Essa coisa... o que eu acho mais interessante aqui, a descoberta dele é a descoberta da inteligência artificial, né? Então, eu acho que tocou mais, assim, a gente não sei, o Luiz principalmente, né? O Lucas acho que não gostou tanto, assim. Mas eu acho que pega bastante o espectador nesse quesito, assim, é um tema mais quente, é um tema que abre mais possibilidades, é um tema que ele já não tá tão saturado. Tá saturado, que a gente fala disso o tempo inteiro, mas assim, ele ainda tem
as possibilidades, ele ainda tem desdobramentos no futuro que geram medo, que podem gerar pânico, que podem gerar, inclusive, os resultados que é gerado no final do episódio. Então tem o Black Mirror tá aí, sabe? É possível morrer por causa da inteligência artificial da forma com que o episódio mostra? Então beleza, vamos todos morrer. Mas eu sinto que esse é o episódio que o tal público-alvo da Netflix menos vai gostar, que é o que a galera mais vai descartar, assim, disparado. Porque se a Netflix tá querendo vender como o tom de Black Mirror é pessoas comuns, é USS Callister, é Hotel Riviera, então esse episódio o público que a Netflix quer não vai gostar dele, assim, porque ele é bem mais inglesão do que ele é americanizado, sabe? Mas aí, de novo, ele morre no mesmo lugar, né? Que é aquela coisa de, mas o governo tem o supercomputador que eu queria ser preso para acessar este mega computador e dar acesso à minha inteligência artificial para eles. Cara, meu Deus, tem que ter, né? Tem que explicar que tem o mega computador do governo, que é um negócio também tirado, assim, da primeira ideia de roteiro, né? Tipo, é igual o Imperatriz no universo. Tipo, vamos falar que o governo tem um supercomputador. Meu Deus. Pantufas, amigos. Aqui eu vou dar uma pantufa de 8 pixels. Lucas. Aqui pra mim ainda, apesar de subir um pouquinho o sarrafo, ainda fica furada. Quinto episódio, Eulogy. A gente encontra um homem já mais de idade que tá sozinho e recebe uma ligação avisando que uma antiga namorada da juventude acabou de falecer. E quem tá entrando em contato é uma empresa que coleta memórias de pessoas que conheciam a falecida para poder passar um vídeo, criar um conteúdo pros outros amigos, parentes e afins no velório. Então esse cara começa a lembrar sobre essa antiga namorada, uma pessoa em quem supostamente ele não pensava há muitos anos, e começa a explorar as próprias memórias pra entender e fazer as pazes com esse passado conturbado que ele teve. Eu já ia falar esse filme. Esse episódio é estrelado pelo Paul Giamatti, que, como a gente falou um pouquinho mais cedo, tá em alta nos pobres coitados sofridos, marrentos e chatos no protagonista, né? Ele fez o mesmo cara de Os Rejeitados aqui, só que com menos né? Nem menos amargo, acho que igualmente amargo, né? Acho que ele meio que faz o mesmo personagem que ele faz nos Rejeitados, que é um ótimo filme, inclusive pra quem não viu, recomendo. E a gente tem aqui a história mais humana da temporada. Eu acho que isso a gente nem questiona muito, né, Gusto? Sim, os Rejeitados, é o final de Rejeitados, né? Ele vai embora, pega o carrinho, vai cuidar das plantinhas dele e de repente a gente descobre o background do personagem dos Rejeitados. Olha, isso aí ninguém tava esperando por essa. Mas eu acho assim que esse é o episódio. Eu vou falar uma coisa contraditória, mas eu acho que esse é um dos melhores episódios em roteiro. Eu acho que esse é um dos episódios que mais tem a Tractana, né? Eu falo muito disso, tipo assim, tem a tecnologia a seu favor. É um episódio muito bonito, muito criativo, mas ao mesmo tempo é um episódio que não me engajou. Eu não, tipo assim, eu achei ele meio sem graça, meio lento demais, meio... Eu não sei, eu acho que ele é um episódio bom. Eu não acho que ele é um episódio ruim, mas ele de todos eles, eu acho que ele tá fora do tom da temporada. Isso é o problema. Ele é tão bom que ele ficou assim meio... Ele é bom, então ele fica fora do tom da temporada. Ele ficou meio desconectado com o feeling, porque eu assisti meio in a row, assim, eu sentei e fui assistindo vários episódios juntos, não necessariamente na ordem, e ele foi o último que eu assisti. E eu senti que ele não tem o ritmo do restante dos episódios da temporada, que é essa sensação de levanta um mistério, aí todo mundo fica curioso, e vamos atrás de descobrir o que é que vai acontecer, né? E eu acho que não, ele é um episódio bem intimista, bem parado, bem tranquilo. Ele não tem tanto mistério, ele é contemplativo, ele é você fica revisitando as memórias. Então, no fim das contas, não tem tanta curiosidade por trás daquilo, né? É só assim, eu vou acompanhar a história desse cara aqui e ver até onde vai, até onde as memórias dele vão me levar. E eu acho que ele me
perdeu aí, sabe? Eu acho que no timing de quando eu assisti ele, talvez se eu tivesse assistido ele primeiro, ele teria crescido mais comigo. Mas é isso, assim, eu acho ele meio... Eu tenho uma opinião meio contraditória hoje com relação a ele. Eu acho que mais pra frente eu vou assistir ele sozinho, porque realmente ele foi o episódio que todo mundo mais gostou, que teve a maior nota e tudo mais. Só que no momento que eu assisti, ele não me pegou. Eu fiquei meio entediado assistindo, sabe? Parecia que eu tava assistindo a abertura da How I Met Your Mother com agora um pouco mais animada. Tipo assim... Vocês não acharam super... Nossa, e é engraçado você falar isso, eu achei tão legal. porque eu achei o mais fácil de engajar de longe, assim. Foi o que eu mais engajei na história, naquele... Porque é o que mais... É o mais verdadeiro, sabe? Você usou o termo usar a tecnologia a favor da história. Sim. É o único que usa a tecnologia a favor da história. E isso é o que Black Mirror conseguia fazer de melhor. Muitos e muitos anos atrás, sabe? Ele quer contar uma história. A tecnologia é um recurso. E ele faz isso muito bem. Ele desenvolve a relação muito bem. Ele brinca com seus sentimentos. Ele brinca com o que você acha que o cara pensa, o cara deixa de pensar, com o que ele fez ou deixou de fazer. Eu acho ele muito bonito. Esteticamente, eu acho muito... Não é a coisa mais inovadora da face da Terra, mas é legal o recurso do rosto riscado ou furado e dele tá dentro daquele universo, entrar na foto, explorar a foto, ele tá num ambiente em que tá tudo parado. Eu acho visualmente muito legal. Visualmente funciona muito com relação à história também. É o mais parecido com um brinquedo aqui nesse sentido. E por que eu chamei ele de mais parecido com San Junipero? Porque ele é um episódio fundamentalmente sobre essa relação de amor que teve seus percalços e dos acidentes que mudam uma vida toda. O bilhete perdido, é o não dito, a falta de conversa, é a mágoa que mudou completamente o rumo dessas duas pessoas, sabe? E eu acho tão sutil, tão delicado, tão bem cuidado e de novo, o Paul Giamatti carrega muito isso, assim, você sente muito pelo personagem essa dor, essa dificuldade, mesmo você sabendo que ele é muito culpado por muito daquilo ter acontecido, você sente essa dor dele, porque eram coisas possíveis de se resolver. Eu me conectei muito com esse episódio, assim, eu senti muito por ele. Diferente do outro, do brinquedo, eu acho que esse é um episódio muito bom, é o melhor da temporada pra mim, mas é um episódio que mesmo o público-alvo da Netflix vai engajar. O pessoal que acha que Black Mirror acabou 10 anos atrás e o pessoal que acha que Netflix, que Black Mirror tá no seu auge, eles vão gostar desse episódio igualmente, assim. Ele tem um tom americanizado da coisa, ele faz um bom uso da tecnologia, ele tem um ator famoso, mas ele consegue engajar da mesma maneira, sabe? Ele não parece barato, ele é o que menos parece SNL. Ele tem uma pessoa tão famosa quanto os outros têm, mas ele é o que menos parece um jogo de cameo, uma participação especial. Aqui você tem um ator que tá embarcando no projeto, sabe? E você tem muito essa sensação, eu acho que isso ajuda muito o episódio a funcionar. É o meu favorito da temporada e não tem nem muita concorrência, assim. Lucas, e você? Eu já abri o episódio falando também, é o meu favorito da temporada. Pra mim ele é o melhor aqui, também realmente não tem muita concorrência. Eu tô bem com o Luiz nessa daí. E inclusive eu discordo bastante de uma coisa que o Gustavo falou, do episódio não ter mistério, não despertar curiosidade, porque comigo foi exatamente o contrário. Porque, cara, pra mim esse mistério de o que aconteceu, por que você tem tanta mágoa assim, eu queria ir descobrindo junto com ele por que ele tinha aquele sentimento tão amargurado por ela, e conforme eles vão entrando nas memórias, ele não conta tudo, ele vai lembrando as coisas, porque é o que acontece com a gente não consegue lembrar tudo da vida assim de uma vez. Você vai, às vezes você escuta uma música, você vê uma foto, você vai lembrando o que aconteceu naquele dia, e vai lembrando e nunca dos detalhes. Soa como se o diretor tivesse tentando forçar você a segurar a informação. Você tá aprendendo junto com o cara, você tá descobrindo junto com o cara, sabe? Não soa como, eu tô segurando o mistério a forceps pra fazer uma virada no final do episódio. Não é isso, sabe? O cara também não lembra muito bem. Tem muita coisa que ele bloqueou porque ele é o vilão daquela história, sabe? Porque ele foi... Então, assim, tem muito isso. Legal. E é uma coisa que acontece muito, que eu acho o episódio que... mais fácil de engajar, da gente conseguir se conectar com a história. Porque a gente faz isso, é uma coisa que a gente faz. Às vezes a gente lembra de uma versão de uma coisa que aconteceu num relacionamento, e aí você para pra pensar com uma certa maturidade, um tempo depois, e fala, porra, cara, mas eu fiz isso também, então pode ser que ela fez pra compensar aquilo, e eu interpretei de outro jeito. E, cara, acho que todo mundo já passou por situações assim, então eu achei um episódio muito mais fácil de se conectar, assim. E esse aqui, pra mim, é o mais Black Mirror de todos, cara, porque todos os melhores episódios de Black Mirror que a gente tem é isso, é a tecnologia
você tá contando uma história e a tecnologia é um recurso dentro da trama. E você lida com você explora a humanidade daqueles personagens em relação àquilo. E como que aquela tecnologia vai se inserir naquele contexto ali pra explorar, às vezes, o psicológico do protagonista, ou uma situação, um contexto específico envolvendo um relacionamento, ou a sociedade no geral. E é onde Black Mirror sempre funcionou, quando os episódios são feitos dessa maneira. Cara, e esse aqui me pegou de um jeito que a minha esposa, a Sibeli, tava assistindo junto comigo e reclamando, né? De todo episódio, vendo um pedaço ou outro. Ela não gosta muito. Esse daqui, quando a gente viu, a gente tava caladinho olhando pra tela assim. A gente assistiu até o final sem um pio. Falou, não, esse aqui realmente, esse foi bom. E o Paul Giamatti não tem nem o que falar, né, gente? Ele tá maravilhoso aqui. E é muito bom, porque a gente tem esse personagem que a gente vai descobrindo que ele é meio babaca também. Ele fez umas merda. E ele vai relembrando isso, né? Porque dentro dele é aquela coisa, ele é aquela pessoa que guardou um ressentimento ali por conta de um mal entendido com a ex-namorada, que ele era apaixonado, e aí ele vai lembrando que ele foi apagando a memória, os erros dele, né? E a gente faz isso, né? Às vezes a gente meio que passa um pano pro que a gente fez e aumenta o que a outra pessoa fez com você, e você ir descobrindo. E uma coisa que eu gostei, foi um episódio que me surpreendeu realmente, por exemplo, a guia dele lá, né? Dentro das memórias que eles vão ver. Eu achei que ia ter um outro, que ela seria uma outra pessoa. Não precisamos nem entregar. Eu achei que ela seria uma outra pessoa. Falei, de novo, né? Já me contou lá no começo, vai ser ela. E não era. E aquilo ali também me fez gostar mais ainda do episódio. Foi um episódio que me agradou até nesse ponto, né? De conseguir realmente me surpreender, me fazer engajar e fazer o que Black Mirror faz de melhor nos seus melhores episódios. Então, pantufas de seda pra esse. Esse valeu. Pantufas de seda, pantufas novas, lindíssimas, com cheiro de cetim. Gusta, pra você. Eu acho que... Foda, né? Eu gosto da estrutura, eu sei o valor que o episódio tem, mas ele não chegou. Pantufas ok pra você, então. Pantufas ok, Pra mim, pantufas de seda de cetim. Da Shopee, quais são? confortáveis, né? Baratas. Exato. Quando essa série acabar, tomara que seja esse ano, a gente vai lembrar daqui a alguns anos e vai falar assim, poxa, esse é um dos bons. Pelo menos é a impressão que eu vou ter, sabe? Quando a gente for reavaliar ela daqui a um tempo. Umas 10 temporadas. Eu sei que não. Agora chegamos no melhor episódio USS Callister Into Infinity, a primeira continuação de Black Mirror, a primeira franquia de Black Mirror. É o primeiro Previously de Black Mirror. Bom, pra quem não assistiu o outro, aqui a gente tem um cara que criou um jogo de ultra imersão, só que ele é muito babacão, e aí quando as pessoas fazem merdas com ele, ou quando ele apaixona, é um incelzão, né? E ele apaixona em alguém, ele vai e cria um clone dessa pessoa e põe no computador dele, não no jogo online, mas no computador dele, em que ele é o capitão, e ele tortura, abusa, sacaneia, violenta essas pessoas que estão lá à disposição dele. E aí a gente... Talvez o USS Callister, o primeiro, seja o primeiro episódio de ação mesmo que a gente tem na série, né? Que, é bem Star Trek e tal. E aí, no primeiro episódio, a gente tem aquelas pessoas escapando do controle desse maluco, e o jeito que elas escapam é saindo do computador dele e entrando online, onde ele não vai poder acessá-las, e deixando ele preso no próprio computador. Isso significa que o cara não consegue deslogar do jogo, então o corpo dele tá lá morto, apodrecendo, e a cabeça dele tá presa dentro do próprio computador. Algum gênio executivo na Netflix virou e falou assim, nossa, mas o que será que aconteceu com estes personagens? Vamos revisitar este universo? E aí chamou todo mundo de volta pra fazer o segundo episódio. É um filme, né? 1h30, esse é um filme mesmo, assim, tem toda a cara de filme, pra gente revisitar o universo do jogo Infinity, da nave USS Callister, agora encarando um novo problema, bigger and better, encarando um problema que tem várias pessoas perseguindo eles e eles precisam se safar porque os recursos são escassos e eles podem realmente morrer. É um jogo para os outros, mas não é um jogo para eles podem realmente se ferir. Tenho poucas coisas boas a dizer, então vou ser um dos últimos a falar. Lucas, e aí, USS Callister, parte 2, Acerto de Contas, parte 2. Cara, esse episódio, eu acho que ele dá a volta de tão ruim. Sabe aquele filme ruim, mas que você acaba gostando de ver, assim, que você quer tá ruim, mas você fala, gente,
não é possível, vai ficar pior, vai fazer... Gente, colocaram esse ator pra falar isso mesmo. Sabe, eu nunca esqueço, uma vez eu e o Luiz, a gente foi em Goiânia assistir um filme com o Zac Efron, que era de um livro do Stephen King, eu lembro o nome. Que era o da Firestarter, que era horroroso. eu não lembro como é que ele ficou em português. E eu saí de lá quase xingando o Luiz, mas ele é tão ruim que foi divertido de ver e tal. E eu senti muito isso com esse episódio USS Callister. Porque pra mim ele até tem um bom argumento ali dentro. No começo eu tava meio assim, não, vamos voltar. Esse é um episódio que eu nem gosto de Black Mirror, é um episódio que eu tô cagando pra ele. Eles vão voltar justo nesse episódio, só que aí eles exploram um lado que eu gostei, mas que ficou parecendo que ficaram querendo aproveitar o sucesso de Ruptura. Tipo assim, a gente tem essa... Ruptura fez sucesso, tem esse negócio do in e o out, a gente tem aquele episódio que a gente pode explorar isso daí também, porque tem os clones que ficam lá dentro do jogo, e tem as pessoas reais do lado de fora, e aí a gente pode voltar nisso, aproveitar esse hype de Ruptura. Eu fiquei... Cara, se alguém na Netflix não falou isso numa reunião, eu tô maluco. E esse argumento existiu na minha cabeça para esse episódio existir. E um dos roteiristas assistiu divertidamente, certeza, porque né, acaba divertidamente, né? Começa a Ruptura e acaba divertidamente. Tá vendo, gente, a cara da nossa equipe aqui do podcast comentando sobre o final desse episódio. Mas enfim, Lucas, continue seu argumento. Não, o final desse episódio pra mim tá de mão dada com o Beit Noir lá. Pra mim tá ali os dois piores finais, assim, dessa temporada. Mas eu gosto de como eles exploram essa coisa de, tá, beleza, a gente tem esses clones, eles são pessoas reais e, na verdade, a gente tá querendo explorar como que eles vão conseguir tirar essas pessoas dali, como que cada um vai interpretar que eles são vidas mesmo ou não. E a gente tem esse CEO babacão aqui que vai querer, que não vai estar nem aí pra ninguém, vai entrar lá e vai fazer alguma coisa. Então, assim, vai virando uma coisa, ao mesmo tempo que eles tentam fazer um sci-fi, eles vão pra uma coisa, eles vão pra esse lado mais Ruptura, e eles tentam fazer uma coisa mais bem-humorada, e até meio Westworld, às vezes, ali também, em termos de narrativa, de querer se explicar demais e de... Cara, vai virando uma bagunça, uma saladona esse episódio, que chegou uma hora no meio que eu já tava assim curioso, falei, mano, onde é que isso vai dar? Porque pra mim eles já perderam o tom, já perderam o rumo, eles não sabem nem o que eles estão fazendo mais aqui. E em algum momento eu gostei de pra onde eles estavam indo. Quando eu vi que eles iam explorar esse lado de, beleza, nós temos os externos e os internos aqui, só que eles são pessoas diferentes, eles são clones, eles não são a mesma pessoa, e eu achei que se eles ficassem numa linha talvez mais pé no chão e explorassem mais os externos, né, vou chamar de externos. Quando eles estão ali na briga da menina com o CEO, eu acho que o episódio vai bem. Porque eu falei, beleza, ela vai conseguir fazer alguma coisa ali, então vai terminar de um jeito ruim, né, porque é Black Mirror, mas o episódio vai girar mais em torno do lado de fora aqui do jogo, dela tentando resolver pra eles lá dentro. E não, ele volta pra dentro do jogo e volta pra aquela estética horrorosa e inventa que agora a gente tem, na verdade, um novo código-fonte, que é um... não, cara... E vai pra um negócio... O Charlie Brooker diz que não assiste Ruptura, tá? Porque ele fala que não consegue assistir Ruptura porque ele tem muita inveja. Fala assim, cara, todo mundo fala que, não, Ruptura é tipo Black Mirror, só que isso, aquilo, outro. E ele fala assim, não, eu não consigo, porque eu tenho muito medo de assistir e achar muito melhor do que as minhas coisas, e aí eu não assisto. Ele falou isso pra Variety, eu acho, IndieWire. Mas teve um roteirista, uma galera da... tem uns 46 roteiristas nesse episódio, né? Os outros todos devem ter assistido Ruptura. Gusta, e aí? Eu adoro o SS Callister. Eu adoro. Meu Deus do céu. Quarta temporada, eu adoro esse. Eu acho, assim, a galhofa da galhofa. Eu adoro o Jimmy Simpson, gente. Eu acho ele, assim, o auge desse episódio. Ele rouba a cena nesse episódio. Ele tá muito bom. O agente infiltrado, ele mostrando, pagando a bundinha com a tanguinha dele de homem pré-histórico. É muito engraçado. Sério, o Jimmy Simpson aqui, pra mim, tá... Porque no primeiro episódio, no primeiro SS Callister, ele não tem muito, assim, né? Ele não entrega tanto. E aqui ele tem mais participação. Ele consegue... Ele é o vilãozão, né? Principal do... Porque a gente tem o Jesse... Como é que é o nome do menino? O Plemons. Eu nunca sei pronunciar o nome dele. É Plemons, né? Eu dá vontade de falar Plumans. A gente tem o Jesse Plemons, que já o Luiz vai elogiar, tá? Porque o Luiz sempre fala onde o Jesse Plemons tá.
Eu assino embaixo. Ele sempre fala isso. Vamos ver se ele vai falar dessa vez. Hoje não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas assim... Magrinho, né, agora? No primeiro, o Jesse Plemons é o vilão e aqui é o Jimmy Simpson. E eu acho que o Jimmy Simpson faz um bom vilão, porque como eles assumiram esse tom completamente galhofa, o Jimmy Simpson tá entregando esse ele é o ator mais confortável aqui, parado. E o elenco é muito bom. Todo o elenco tá muito em sincronia. Eles sabem muito o que estão fazendo, sabem muito que aquilo ali é uma brincadeira, que aquilo ali é um surto. Eu acho que essa questão das tecnologias e dos tipos de tecnologia que vão ser inseridos e do porquê que vai ser colocado, eu acho que já não faz mais sentido em USS Callister, porque como eles têm como referência base Star Trek, é tudo uma loucura, é tudo fora da casinha mesmo, é tudo tipo, viajei para um mundo diferente, consegui uma outra tecnologia, é uma arminha que atira rosa e a outra que é o cara que monta o mundo com a mão e coloca no disquete. Eles já perderam completamente a vergonha na cara com o SS Callister. É tudo que a gente falou da 7ª temporada, de ser caricato, de perder a essência e de ir para um lado mais pop, condensado dentro de um episódio. Eles estão extremamente sem vergonha na cara de falar que querem ganhar dinheiro. É bizarro. O SS Callister é a maior prova disso. E eu acho muito divertido isso, porque vira um filmeco podre, assim, que você não dá nada pra ele. Eu acho gente, o SS Callister, um balde de pipoca, é isso aí. Não, entendeu? Pra mim é isso, ele é tão ruim que ele dá a volta, assim. Exato, ele é tão galhofa, ele é tão ridículo que ele se torna divertido. Se você olha pra ele com esse olhar um pouco mais sem sentido, um pouco mais nonsense, eu acho que ele fica mais leve. Na verdade, pra ser bem sincero, eu fiz esse olhar pra Black Mirror, então eu passei esse pano pra essa 7ª temporada inteira, assim, de Black Mirror. E olha que doido, eu fui tão leve, né, tão de boa que o Eulogy eu não gosto tanto. De tanto que eu tava... De tanto que eu tava na vibe. Do tanto que eu tava na vibe de Black Mirror. Eu acho que o SS Callister, assim, ele fecha muito com o Black Mirror com chave de ouro. Assim, olha, é isso aqui que a gente queria. Era essa bagaceira que eu queria o tempo todo. Uns efeitos especial, assim, ó, que não vai pra lugar nenhum, que dá pra ver que dava pra fazer melhor e eles fazem pior. De propósito, pra incomodar, sabe? Eles têm dinheiro pra fazer melhor. Eles fazem Stranger Things, gente. Eles sabem fazer uma pessoa evitar. Amigo, o CG de Stranger Things não é bom também, não. Mas é melhor do que esse. É ruim. Mas é melhor do que em USS Callister. Eles têm em USS Callister eles têm o de fazer coisa tosca por causa do material fonte. Esse é o ponto. Eles estão fazendo um episódio baseado em Star Trek. Eles não têm, sabe? É gente de 3 tetas. É isso, entendeu? É o Jimmy Simpson fazendo o Spock e por aí vai. Gente, eu queria muito estar nesse lugar que vocês estão, assim, porque eu achei esse episódio insuportável. E eu, assim, é muito por uma questão, sabe, de ética audiovisual que eu não pulei várias partes dele ou que eu não assisti ele no 1.5, porque eu jamais vou fazer isso com qualquer coisa, sabe? Ou eu vou abandonar o filme, que é raro também, ou eu vou assistir inteiro, assim. Mas eu achei esse episódio insuportável, cara, insuportável. Eu só queria dormir. E assim, esse episódio tem que ser passado nas aulas de roteiro sobre como não fazer exposição, sabe? O pessoal tem que tirar os excertos e falar assim, aula, roteiro pra ficção científica, curso online, roteiro pra ficção científica, o que não fazer, e passar esse episódio. Como esse episódio trata a própria tecnologia, como ele trata os próprios objetivos, como ele trata os próprios riscos. É intragável, gente. É o tempo inteiro falando um monte de pseudociência lá, sabe? Aquela coisa super Marvel nos seus piores momentos, assim, sabe? Aquilo vai dando uma canseira, e aquele que sempre tem um personagem burro, que é o que você... Mas pera, o que você tá me dizendo é isso? Não, o que vai acontecer então? Nossa, o que é isso? Mas o que vai acontecer se a gente fizer tal coisa? Cala a boca, mano, faz a coisa aí, sabe? Vai me dando uma impaciência, e é uma coisa, e um conflito bobo
bobo e uma idiotice, e aonde ele parece que vai ficar filosófico, que ele vai falar sobre essa dualidade, bem ruptura mesmo. Depois ele manda pra casa do caralho, não, enfia a menina num coma mesmo. Mas é uma disputa de personalidades, ela vai progredir, ela vai melhorar. Que melhorar? Não, apaga ela, põe a outra lá, mas é o diário de uma princesa, sabe? Não, a nerd não tem que se valorizar, não. Ela tem que fazer uma escova, tirar o óculos e tirar o aparelho, e vai dar tudo certo pra ela. Vai me dando uma canseira daquela falação, daquela bobagem, e aí chega, não, o coração da máquina, temos que ir pro código-fonte do firewall, do mainframe, do hackear... Vai pra bosta, velho, sério. Vai me dando uma preguiça, o negócio não desenvolve nada. E assim, eu entendo porque que você gosta do Jimmy Simpson, porque parece que é a única pessoa que entendeu que, não, deixa eu vir aqui pegar minha grana, conseguir a minha exposição. Sim, porque não é todo dia que eu pego um projeto da Netflix, que as pessoas vão assistir no modo automático, como a gente assistiu. Então deixa eu pegar minha grana, fazer um monte de palhaçada aqui, fazer uma coisa aqui de qualquer jeito mesmo e vambora. Só ele que entendeu a coisa. É meio Kevin Bacon em Maxine, sabe? Falar, não, isso aqui é uma merda mesmo, vamos fazer aqui uma galhofa, um negócio. Se não fosse ele pra gente dar umas risadinhas, sabe? Que tem o Wilson, né, o Rocky, que tem um buraco, beleza, ele transa com a pedra. Foi tão assim, tão as branquelas, e é um projeto que quer se vender como um sci-fizão de ação e tal. Não, sério, assim, é top 3 piores episódios de Black Mirror de todos os tempos, junto com o outro, o primeiro. Eu acho que eles conseguiram elevar a enésima potência a ruindade do primeiro episódio, que já era um que eu detestava, mas eu detestava o primeiro episódio mais por conta do contexto, do tipo assim, olha pra onde Black Mirror tá querendo ir como uma série, do que pelo episódio em si, sabe? Eu entendi o episódio em si, o primeiro. O segundo aqui é só o cash grab mesmo, é só vamos pegar a nossa grana, vamos divulgar a estética, vamos divulgar o elenco, porque a gente quer fazer dinheiro em cima disso aqui, a gente quer pegar steel pra colocar nas imagens para as pessoas verem como a gente homenageia Star Trek, como a gente é nerdinho e tal. Péssimo, podre, assim, achei, não, nota 0. Pra mim, nem pantufa não tem mais, sabe? A pantufa foi desfazendo, sabe aquela que você guarda no fundo da gaveta e o cupim come? Não, essa aqui, não, sério, sinto muito. Nossa, eu peguei minha nave e fui pra outro servidor, provavelmente, que eu assisti outro episódio. Gente, Lucas, e as suas pantufas? O Gusta vai dar pantufas ok ou pantufas boas? Pela galhofa, pantufas boas? Pantufas galhofíssimas, com muito lantejola e feia pra caralho. Que você usa no Natal, assim, pra zoar, sabe? Pantufa do Agostinho Carrara. Pantufa do Agostinho Carrara, exato. Lucas, brega de propósito. Eu ainda vou ficar na pantufa furada. Porque aqui o Lucas gostou de um episódio. É ruim que dá a volta, assim, vira um negócio de entretenimento meio divertido, mas não se salva também, não veria de novo. Porque o que me incomoda é, se você dá conta de fazer Eulogy, como é que você faz um episódio desse? É isso que me emputece, assim, sabe? Porque, assim, não é porque é uma paródia de Star Trek que o episódio não pode ter humanidade, que ele não pode ter conexão, que ele não pode ter texto, sabe? Como é inacreditável que um roteirista consiga escrever as duas coisas, sabe? É isso que me tira do sério, assim. Sabe? Tanto que o episódio ajuda pra estragar esse episódio, mas enfim. Eu ia falar que a gente vai ter que assistir uns 3, 4 filmes do Clint Eastwood pra... limpar o palato, né? Pra compensar pro Lucas a tortura que foi assistir Black Mirror. Nossa, gente, foi difícil. Eulogy salvou. Podia ser a eulogia de Black Mirror mesmo, né? Tipo assim, seu último episódio. Cara, né? E agora é com vocês. Já assistiram a 7ª temporada de Black Mirror? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.